Olha só, Brasil, ano de 2019. Uma nova ordem governa o país. Medidas são tomadas através de éditos vindas de um alto comando que controla a sociedade. O Ministério do Trabalho acabou, assim como Justiça do Trabalho e sindicatos. Idade mínima de aposentadoria por capitalização, 80 anos. Não tem mais INSS, nem estatais, todas privatizadas. A política econômica, ao completar 18 anos, todo brasileiro é obrigado a abrir uma conta bancária e contrair empréstimo. A polícia tem licença legal para matar. Merenda escolar é ração humana. E é claro, universidades federais, institutos de pesquisa e bolsas de estudo não existem mais. Realidade distópica ou não tão assim distante? Pois é, esse é o Brasil apresentado no livro A Nova Ordem, de Bernardo Kucinski, que a gente tem o prazer de receber hoje aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Você fez um bom resumo. Tá vendo só? É. Muito parecido com a realidade, a gente já fala sobre isso. A gente está também aqui com a editora do livro, historiadora Joana Monteleone. Também muito bem-vinda, Joana. Muito obrigada pela presença. Por me chamar, então. Bernardo, essa é a sua sexta ficção, né? E daí você deu uma entrevista recente em que você fala assim: diferentemente do que escrevi na maior parte das minhas ficções, essa tem uma intenção de intervir. É como se fosse um protesto. Continuo achando que a realidade é inexplicável, é um momento de loucura. Queria saber como você tem sentido, de fato, esse momento que a gente vive e como tudo isso foi transportado para esse livro, A Nova Ordem. Bom, eu juntei coisas que eu já tinha escrito fazia tempo, né? Inventei algumas outras, mas eu senti essa necessidade de fazer uma intervenção, né? Porque foi realmente muito chocante o que aconteceu, esse episódio da eleição do Bolsonaro. Eu vejo ele hoje, assim, passado alguns meses, acho que foi um momento assim de colapso psíquico-mental dos brasileiros e do país. Quer dizer, alguma coisa quebrou dentro das pessoas que levaram elas a votar no Bolsonaro. Eu vejo assim. E eu acho que a gente vai levar muito tempo para descobrir como é que foi isso, o que quebrou, entende? A gente está tentando entender, mas tem sido difícil, né? Porque é uma coisa muito difícil de entender realmente, né? Sim. E você faz esse paralelo com a história que tem no livro, né? Então, fala sobre os éditos, por exemplo, são esses atos institucionais que até citei agora no começo, que são como se fossem os decretos que Bolsonaro tem expedido, enfim, tem governado por decreto. É interessante. Eu peguei essa ideia, acho que de um escritor argentino ou chileno, que ele tem um romance e com notas de rodapé, onde as notas falavam de coisas reais, né? Aí eu peguei a ideia dele e você vê que são notas de rodapé alentadas, não são aquelas convencionais. E é interessante que eu ficava imaginando os éditos e ali passava 2 dias, o Bolsonaro baixava uma coisa igualzinha, às vezes até pior. Mas ele é tão perverso que tem coisas que nem eu previa aí. Por exemplo, o desmantelamento de todos os conselhos... todos os conselhos de participação popular, né? Coisas que nem eu consegui imaginar, entende? Porque você coloca o fim do Ministério do Trabalho, de fato, e como a gente viu... Sim, não só o fim do Ministério do Trabalho, também a proibição de associações de trabalhadores de qualquer tipo e tal. Isso tudo porque isso eu saquei de cara, né? A natureza desse governo. É um governo que quer fazer o brasileiro custar barato. Sim. Só não é escravidão porque está fora de moda, mas é por aí, não tem direito nenhum e tal. E isso está muito claro na fala do Guedes também. Você vê que todas as propostas do Guedes é para desonerar o que ele chama da folha de pagamentos, né? Sim. Tudo, desonerar, que aqui não custe nada. E que no final das contas cai sobre as costas do trabalhador. Então, é isso aí. É uma novela de intervenção mesmo. Novela de intervenção, esse é um ótimo nome. Como foi, Joana, quando você recebeu esse material? O impressionante é que ele me ligou no começo de fevereiro, lembra, Bernardo? Então, o governo tinha 40 dias ou menos, assim, quando você me ligou. E me falou imediatamente, tem um livro assim, 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 você quer ler para ver se vai editar e tal? Eu falei, tá bom. Aí ele me ligou, eu li muito rapidamente, porque é uma novela que você não consegue parar de ler até terminar o livro. E pensei imediatamente, falei, esse livro tem que sair muito rápido. E o livro é um pesadelo
E depois o pesadelo se mostrou o que a gente está vivendo no dia a dia, assim. Então, uma das coisas mais impressionantes foi a capacidade de visão para frente, porque naquele momento não se imaginava um desmantelamento tão grande, tão forte, tão no pesadelo como mostra o livro. Mas o livro até se mostra fraco em algumas coisas, né, Bernardo? Mas uma coisa que me impressionou muito quando eu estava escrevendo e ia fazendo um pouco de pesquisa, é a quantidade de programas sociais e de políticas públicas que existiam no aparelho de Estado brasileiro e que ele desmontou. Sim. Então, por exemplo, quando ele acaba com o Ministério do Trabalho, ele acaba com o programa de combate ao trabalho infantil, o programa de combate ao trabalho escravo, o programa Primeiro Emprego, o programa, sabe, um monte de programas que se dão no âmbito desse ministério, e aí acabam. Então, a destruição que ele está provocando nessa participação social na gerência das coisas do governo é muito grande. O mais triste é isso, você descobriu o tanto que foi construído e como está sendo destruído tão rapidamente. Agora, você foi jornalista de economia durante muito tempo. E tem um personagem no livro, vou pegar aqui um nome, que é o Angelino. O Angelino, Que é um ex-engenheiro que vira catador de rua por conta, enfim, do fechamento das indústrias, dessa nova economia que foi implantada. E daí tem uma questão do papelão, que é muito interessante. Conta pra gente. Os catadores vivem de catar papelão, né? Esse papelão grosso para embalagem. E ele percebe que está acabando o papelão, né? Então, primeiro ele pensou que eram os retirantes que também vinham do campo, que estavam usando para fazer seus barracos. Depois ele percebe que não se produz mais fogão, não se produz geladeira, não produz mais nada, não precisa de papelão, né? Não precisa mais encaixotar nada, não precisa mais de embalagem. E tudo isso por conta de uma economia que foi implantada por essa nova ordem. Como que você tem visto essa economia implantada por Paulo Guedes aqui no Brasil? Olha, se tem uma coisa que definitivamente vai enterrar esse governo é o fracasso na economia, porque as propostas do Guedes são propostas, primeiro, muito velhas, anacrônicas. Quer dizer, veja só, essa escola de Chicago é que implantou esse tipo de economia no Chile nos anos 70 do século passado. Entende? E para um país pequeno, onde a abertura tem lógica, né? Num país grande, você não precisa importar tudo. Então, nós estamos numa outra era, teve a revolução digital, o trabalho tem outro papel na produção e ele, por exemplo, reduzir o custo do trabalho não significa nada hoje em dia, porque quase não se investe trabalho na produção. É tudo automatizado, entende? O que interessa, hoje uma proposta, digamos, moderna, seria uma proposta que investisse no conhecimento e na tecnologia. Mas esse governo é contra a tecnologia, é contra o conhecimento. Ele quer fechar o CNPq, quer fechar a CAPES, ele é um governo obscurantista. Então, mas a própria proposta do Guedes é uma proposta que não dá certo, não funciona. E no curto prazo não funciona mesmo. Hoje mesmo saiu um artigo do André Lara Rezende, onde ele mostra que está tudo errado o que eles estão fazendo. Que não vai recuperar a economia do jeito que eles fazem. Nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. E a longo prazo também. Então, é isso aí, eles vão fracassar, principalmente no campo econômico. Sim. Agora, Joana, você falou que o livro não é tão pesado quanto a realidade. O livro não aponta um caminho tão sombrio quanto o que a gente vive hoje, você acha? Eu acho que o livro é bem sombrio e de referências históricas muito fortes, né? O nazismo está presente como um subtexto muito perto dos acontecimentos do livro. Então tem essa coisa muito contra os livros, né, Bernardo? Fala um pouco sobre isso, que eu gosto muito dessa parte. O que me impressionou os livros são todos banidos, né? Sim. Todos banidos. É verdade que esse texto eu já tinha escrito fazia muito tempo antes. Muito tempo. Muito tempo? Quanto tempo? Não tinha a ver com o Bolsonaro. Tinha a ver com uma observação que eu tinha feito, que lá perto da minha casa tem um grande depósito onde os catadores levam o material deles. Sim. E eu passava por lá e eram caçambas e caçambas de livros. Todo mundo estava botando os livros para fora.
sabe? Antes do Bolsonaro. Sim. Porque os filhos, sei lá, o pai morre, tem aquela biblioteca ocupando aquele lugar, e eles não querem saber. Então isso aí me impressionou muito, eu escrevi. Aí é que veio a ideia do Angelino, todo o pensamento dele, pelo lixo se vê como é que é a situação, né? Mas depois eu adaptei para o Bolsonaro, entende? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, essa questão de que ele superou o que eu mesmo imaginei, eu disse aí em umas outras entrevistas, o Bolsonaro conseguiu destruir a literatura brasileira, porque nenhum escritor seria capaz de imaginar um Bolsonaro. Sim, uma nenhum ficção Gabriel tão... Garcia Marques, nenhum, sabe? Sim. Não seria capaz de imaginar um sujeito esse tipo de pessoa sendo eleito presidente. Sim. Você citou a questão do Chile, e hoje, inclusive, 11 de setembro, é o dia que marca o assassinato de Salvador Allende no Chile e o começo da ditadura de Pinochet, que, enfim, deixou milhares de mortos, de desaparecidos. Semana passada a gente teve esse episódio de Bolsonaro falando sobre Michelle Bachelet, o pai de Michelle Bachelet, que lutou contra a ditadura no país. Você tem um livro anterior, que é K, que é a história da sua irmã, enfim, durante esse período. Como você tem visto especificamente esse tipo de fala vinda de um representante da nação brasileira? Olha, eu acho que esse é realmente o aspecto mais desagradável, né? Porque, veja, quando ele vai votar pelo impeachment da Dilma e dedica o voto dele ao Ustra, ele revela que tipo de pessoa ele é. Quer dizer, ele é um sujeito que se identifica com as pessoas mais nefandas e mais, entende? Então é esse o tipo de gente, entende? Eu sempre me espantei muito que pessoas que eu conheço, educadas, tal, ainda fossem votar nele depois desse episódio. Entende? Aquele episódio para mim marcou tudo. Sim. Agora, ele chega dias atrás e faz um elogio ao Pinochet. É que as pessoas não se dão conta, mas é a mesma coisa que você fazer elogio ao Hitler, entende? Claro. Entende? Sim. Quer dizer, o Pinochet, com a turma dele, ele deliberadamente foi atrás, catou, matou e fez desaparecer 3, 4, 5 mil pessoas. Sim. Pegar, sabe? Então é um Hitler em menor escala, mas é a mesma coisa. Tem um potencial devastador tão grande. É um poder que ele decide quem pode viver e quem deve morrer. Sim. Entende? Sim. É isso aí. É o Hitler transportado para a América Latina. E Nos esse é o tempos atuais. sujeito, entende? Claro. É muito difícil. Agora, Joana, inclusive a capa ela é bem representativa do que se trata essa nova ordem, né? Como vocês chegaram a... Primeiro a gente queria fazer uma capa que mostrasse muito, né, essa parte sombria do Bolsonaro e essa coisa dos militares. E o Bernardo é muito amigo do Enio Skeff, que é um artista gráfico um artista muito bom. E veio essa figura, esse desenho dele, e a gente quis valorizar o desenho. Então, enfim, colocar uma capa branca com lettering bem suave foi uma opção. Mas ficou boa. Ficou boa mesmo. Na verdade, esse desenho, o Enio Skeff já tinha feito para a primeira edição do K, em que ele desenhou o livro todo. E um dos desenhos de um dos capítulos era este. Foi utilizado no K? Foi, naquela primeira edição do K. Sim. E eu achei que, eu até falei para alguém, mas já usaram o mesmo desenho. Eu falei, mas é que esse desenho, para mim, ele é icônico. Quer dizer, é um desenho que você pode usar, sabe, como aquela fotografia do Che Guevara. Ela vai usando, ela vai vir um símbolo de uma era. Claro, claro. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.